Então, o tema de hoje, ele é um tema um pouquinho pesado, mas ele é muito, muito importante para vocês entenderem geografia econômica e geopolítica, que é o tema da globalização. E hoje em dia, a globalização ela está tão presente, ela é tão forte, que qualquer tema que você for estudar sobre política internacional, sobre geografia econômica internacional, você tem que entender a globalização, sabe? Porque ela é a base de tudo isso, assim. Então, é um conteúdo bem importante, assim, que também cai bastante no vestibular de vocês. Então, a gente vai se dedicar uma aula inteira para entender qual é o conceito de globalização e quais são as suas implicações no sistema internacional, na economia internacional. E, enfim, vamos lá, vamos começar. Vocês estão vendo direitinho aqui a tela, né, gente? O compartilhamento dos slides? Tá dando para ver perfeito, Lau. Perfeito, então. Tá bom, então vamos lá, gente. Quando você pensa em globalização, tipo o termo, a palavra, você já tem uma ideia de que é alguma coisa que envolve o mundo inteiro, né? Envolve o global. E o que seria? A globalização, ela é um processo. Então, ela tem um início e ela continua, entende? Não é um fato isolado que acontece e daí, depois desse fato, vira um novo mundo. Ela é um processo de transformações, assim, que vão moldando uma forma que o sistema internacional vai se configurar a partir dele. Vamos lá. A globalização ela é um processo de intensificação da integração entre os países do mundo. Em todos os âmbitos, pode ser no âmbito econômico, político e cultural. Então, quando a gente fala integração, os países eles começam a se relacionar mais, eles aumentam a comunicação entre eles, eles aumentam os acordos, os tratados e as declarações entre eles. E o que acontece? Eles acabam comercializando mais entre si, os políticos de cada país acabam conversando mais entre si. A cultura de uma região ou de um país, ela passa a ser conhecida em todos os lugares do mundo. Vamos dar um exemplo aqui, tipo, por exemplo, a gente come comida japonesa aqui no Brasil, só que o Japão é muito longe, sabe? Como que chegou aqui, sabe? E tem um monte de restaurante de rodízio japonês aqui nas ruas, sabe? Então, a coisa cultural também é algo muito forte, assim, né? A questão do McDonald's também. Em todo lugar do mundo tem um McDonald's. E é originalmente dos Estados Unidos, né? E tem a ver com a cultura alimentar deles, etc. Então, é um processo em que o mundo parece que ele fica muito mais perto, sabe? Parece que o Japão é aqui do lado, os Estados Unidos é o nosso vizinho, parece que países da Ásia estão muito perto da gente. E é isso, assim, a globalização, ela traz essa sensação de que o mundo está muito perto, entendeu? Que ele está muito conectado. Inclusive, né, para vocês, eu coloquei aqui a imagem para vocês verem, né? Que é uma imagem que vai dando as datas, o meio de locomoção daquela data e o mundo ele vai diminuindo, tá vendo? Porque a globalização ela está muito ligada com as inovações tecnológicas e de comunicação que permitiram um avanço nos meios de transporte, por exemplo. Então, antes você se deslocava com carruagem e barco à vela. E daí demorava muito para você chegar nos lugares, né? Inclusive, a viagem de Portugal para Brasil demorava meses, né? Se eu não me engano, eram uns 2 meses de barco para você chegar aqui. Hoje em dia, você pega um avião e, tipo, em menos de 12 horas você está na Europa. Entende? Então, depois aqui, ó, na imagem, barco a vapor e locomotiva, já diminui a distância. Aí agora, jatos de passageiros que vão muito mais rápido, entende? Então, é muito essa ideia de que as distâncias vão diminuindo, né? As distâncias entre os locais vão ficando menores e os países vão ficando cada vez mais perto. E agora, para contextualizar o surgimento da globalização, ela começou, mais ou menos, né, perceberam que existia um processo nesse âmbito e deram nome a esse processo na década de 80, durante a Guerra Fria, que foi quando foi inventada a internet. A internet é um dos principais motores da globalização, né? Porque antes a comunicação entre as pessoas de diferentes países era muito difícil. Você mandava uma carta ou você mandava um mensageiro que demorava muito tempo para chegar ao destinatário. Podia demorar, tipo, uns 2 meses também. Aí, hoje em dia,
Se você quer falar com uma pessoa que mora na África ou no Canadá, tipo, você só pega o seu celular e manda uma mensagem e essa mensagem vai chegar em 1 segundo. Ou você manda um e-mail, vai chegar em 1 segundo também. Então, a globalização, ela tem muito a ver com esse negócio da internet, sabe? Então, e é por isso que foi durante a Guerra Fria que esse processo começou a se intensificar. E também porque tem toda aquele rolê da lógica bipolar, porque Estados Unidos e Rússia, eles pretendiam integrar o máximo de países possíveis na sua esfera de influência, para meio que aumentar tipo, a sua influência no mundo inteiro e dessa forma ganhar a guerra, sabe? Então, tinha esse impulso de ambas as superpotências de cada vez atrair mais os estados para perto de si. Então, esse é o contexto, entende? E daí, desde então, desde a década de 80, a globalização ela só foi aumentando. Na década de 90, ela tem um pulo muito grande, que é a questão das instituições internacionais, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E hoje em dia, assim, que tá muito, né, gente? Tipo, vocês vivem num mundo globalizado e vocês devem ter se identificado com algumas coisas que eu falei aqui, né? Vocês percebem que vocês moram num mundo e que você não está sozinho nesse mundo, né? Você tem muitos países que estão muito perto de você. E agora vamos lá. Uma questão sobre a globalização, que cai bastante no vestibular também, é que ela não é um processo homogêneo. Quando a gente fala homogêneo, é que é tudo igual, assim, sabe? Tudo sem desníveis, sem defeitos, sem alterações. Então, ela não é um processo dessa forma, que todos os países eles se integram da mesma forma entre si no sistema internacional. O que acontece é que você tem diferentes níveis de integração no sistema internacional globalizado. Você vai ter países que vão ser muito integrados, que vão estar no centro do sistema, e você tem países que vão estar na periferia do sistema e que vão estar sendo excluídos pela globalização. Então, as forças da globalização, elas podem integrar um país, mas elas também podem excluir outros países periféricos, ou também as classes populares desses países periféricos e incluir as elites desses países. E a gente vai ver isso mais a fundo aqui. Primeiro, eu trouxe uma imagem aqui para vocês, que é o mapa do tráfego aéreo. Então, essas luzezinhas brancas aqui, ó, conectando os países, são as rotas dos voos. Então, tipo, isso aqui são os aviões que saem dos Estados Unidos e vêm para a Europa, que saem da Europa, vêm aqui para o Brasil, que saem do Brasil e vêm aqui para a África. E daí é para vocês perceberem o que eu falei sobre os níveis de integração da globalização. Como vocês podem ver, as linhas conectando esses lugares dos Estados Unidos, a Europa, aqui o leste da Europa também, elas são muito fortes, tá vendo? Tipo, fica quase inteiramente branco, assim, muito aceso. Porque esses países estão muito conectados entre si. Mas agora, se você der uma olhada aqui, ó, na América Latina, na África e aqui, ó, no leste asiático, tipo, quase não tem linha, sabe? Olha aqui, por exemplo, a linha super fraquinha aqui na África. E aqui, ó, tem no Brasil, tem umas chegando legal no Brasil, mas, tipo, pro resto do Brasil não tem, sabe? Então, é para vocês terem essa noção, assim, de que o mundo inteiro está conectado, mas tem algumas partes que se conectam com maior intensidade do que outras. E isso não é algo intencional, sabe? Isso é algo que exclui os outros países. Vocês entenderam o mapa, gente? Tipo, deu para ver direito? Me deem um ok aí. Você quis dizer que não é intencional ou é intencional? Não, então, é um processo que ele não é intencional, assim. Tipo, não é o país que fala, tipo, eu vou me excluir do sistema. Tipo, ele é excluído. Entendeu? Sim, eu pensei que você tinha falado, tipo, em relação aos outros países que não iam. Porque, tipo assim, se tem, tipo, aqui em São Paulo tem vários, acho que, não sei quantos aeroportos tem, né? Mas tem uns aeroportinhos aí. Aí, tipo, as pessoas, tipo, saem daqui e também chegam aqui. Mas, tipo, em Pernambuco ou interior, em outra coisa, não tem, né? Então, tipo, isso seria meio que intencional por causa que eles colocam essas, como é que chama? Os aeroportos em lugares que são mais economicamente estáveis, né? Perfeito, Flora, é exatamente isso.
Por isso que aqui em São Paulo a gente tem vários aeroportos e em Pernambuco a gente não tem, sabe? Muitos aeroportos, assim, mais para o interior do país e tal. Porque, querendo ou não, Pernambuco não é uma zona economicamente atrativa em termos industriais e financeiros para as elites dos países ricos, entende? O que interessa aqui no Brasil? Interessa São Paulo, que tem potencial industrial. Então, os aeroportos eles vão ser concentrados em São Paulo. Então, perfeita a sua análise, acertou. Tá, então vamos lá, vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar em termos de economia, tá bom? O que acontece num sistema internacional globalizado é que os países eles ficam muito dependentes um do outro economicamente. Então, por exemplo, se eu moro num sistema internacional, eu sou um país, eu moro num sistema internacional globalizado. Eu produzo roupas e eu preciso comprar televisões. Só que eu não produzo televisões. Ao invés de eu achar um jeito de criar minha própria indústria de televisão dentro do meu próprio país, eu vou comprar de quem já faz a televisão e trazer para dentro. E beleza. E daí, se um dia esse país que me vende televisão decidir que não vai me vender mais, ou ele decidir parar de produzir televisão, eu fico sem. Então, eu tenho uma dependência com esse país, entende? Porque se ele parar de me vender, eu não tenho como conseguir. E eu tô falando em termos de coisinha boba, assim, sabe? Televisão, roupa, mas isso acontece, na real, com coisas muito importantes. Por exemplo, comida, alimentação, insumos médicos, né? Isso é uma coisa que a gente viu bastante na pandemia. Países que importavam seus insumos médicos e depois eles acabaram, tipo, o país que vendia para eles falou, eu vou parar de vender porque está tendo uma pandemia de Covid-19 e eu preciso desses recursos para a população do meu país. E daí o país que comprava esses insumos médicos ficou sem. Entende? Então, isso caracteriza dependência. É você não conseguir um certo produto, uma certa mercadoria, sem comprar de fora, de algum país do sistema internacional. E essa dependência, ela é muito maléfica em alguns sentidos, assim. Porque, por exemplo, em crises mundiais, se der uma crise mundial que dentro de um país, se der uma crise dentro de um país, essa crise se torna mundial, porque afeta todos os outros países que estão conectados a ele, como se fosse um efeito cadeia, assim, sabe? E 2 exemplos disso a gente tem as crises mundiais de 1929 e a crise de 2008. A de 29, vocês devem saber como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Vocês devem ter visto em história, provavelmente. Mas, enfim, aí agora a gente vai conversar um pouco sobre a DIT. Peraí, antes esqueci de falar que tem blocos econômicos também, né? Uma coisa do processo de integração é que os países eles vão se agrupando em blocos, assim, e eles, dentro desses grupinhos, eles fazem acordos econômicos entre si e ficam ainda mais integrados e ainda mais dependentes, né? Alguns blocos econômicos que a gente tem é a União Europeia, a gente tem o Mercosul, que é o bloco econômico que o Brasil faz parte, a gente tem o NAFTA, que é Estados Unidos, Canadá e México, e, enfim, tem vários blocos econômicos ao redor do mundo, né? E esse é um espelho de como as economias, elas ficam integradas, sabe? E agora, vamos lá. Deixa eu passar aqui. A DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. Eu acho que vocês também já devem ter visto alguma coisa sobre isso na aula de história, mas eu vou explicar com calma desde o comecinho, tá bom? O que acontece? Quando você fala Divisão Internacional do Trabalho, é basicamente uma lógica de que, tipo, existem coisas que todo país precisa. Por exemplo, você precisa de matéria-prima e você precisa de alimentos agrícolas, mas você também precisa de industrializados e manufaturados. E daí, com a Divisão Internacional do Trabalho, você divide essas tarefas entre os países. Então, qual país que vai ser o responsável por fornecer as matérias-primas e qual país que vai ser o responsável por fornecer as indústrias? E o que acontece? Essa divisão internacional do trabalho, além dela deixar os países ainda mais dependentes entre si no sistema, ela condena alguns países ao subdesenvolvimento. Por quê?
Porque enquanto alguns vão se desenvolver industrialmente para garantir os produtos industrializados para o sistema internacional, outros vão ficar para sempre fornecendo apenas matérias-primas e produtos agrícolas, e nunca vão desenvolver as suas indústrias internas. Então, é uma relação de dependência e é uma relação de subordinação. A gente teve uma aula de geografia sobre o agronegócio, e eu lembro de eu falando para vocês que o Brasil ele foi um país agrícola no século 16, 17, 18, 19, 20, e a gente está no século 21, e o Brasil ainda é um país que exporta produtos agrícolas. E por que ele é assim? Por conta da divisão internacional do trabalho. Desde sempre, desde que os portugueses chegaram aqui, a função do Brasil foi exportar matéria-prima e exportar produtos agrícolas. E até hoje exportar matéria-prima e exportar produtos agrícolas. Então, essa questão da divisão internacional do trabalho condenou o Brasil a esse papel de país agroexportador, e eu não vejo como a gente conseguiria reverter esse papel, entendeu, hoje em dia. E agora vamos lá. Oi. É uma pergunta. O Brasil é o país que faz o arroz lá? Ele é o único país que faz arroz? Arroz não, o Brasil... o negocinho, né? Onde que você tá vendo? Aí na imagem? Não, é uma pergunta mesmo na minha cabeça. Ah, tá. Não, então, Flora, é o seguinte, o Brasil ele faz arroz e ele também exporta arroz, só que ele não é o único país do mundo que faz isso. Por exemplo, o Japão planta bastante arroz, assim, e a China também, se eu não me engano. Então, não é o único, sabe? Ah, entendi. Boa. E daí tá bom, vamos lá. Vamos continuar aqui na DIT. A origem da DIT, ela se deu com a chegada dos portugueses aqui na América, né? Com a expansão marítima dos portugueses. E daí era aquela lógica de que as colônias forneciam, por exemplo, pau-brasil, que é a matéria-prima para você fazer outras coisas. E daí os europeus pegavam essa matéria-prima e faziam manufaturas e vendiam de volta para a colônia. Então, essa é a primeira DIT. E daí depois, o mundo evoluiu um pouquinho, que foi para o capitalismo industrial. E o que aconteceu? As colônias, elas continuam fornecendo matéria-prima, mas agora o que interessava não era mais uma questão de matéria-prima natural ou vegetal, mas era mais metais preciosos, tipo metal, ouro e tal. Ferro e ouro. E daí as metrópoles estavam passando pelo processo de revolução industrial e precisavam desse recurso. Precisavam de bastante carvão também, né, para fazer funcionar as máquinas a vapor e tal. Então, as colônias passavam a fornecer isso e as metrópoles pegavam, faziam os produtos industrializados e vendiam de volta para a colônia. Então, era sempre essa lógica. E daí, depois, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada depois da Segunda Guerra Mundial, que já é século XX, quase século XXI, que é mais ou menos o mundo que a gente conhece hoje em dia. Então, os países subdesenvolvidos, periféricos, vão fornecer para os países desenvolvidos produtos de produção agrícola, minerais e também recursos naturais, tipo petróleo, por exemplo, para você fazer outras coisas que os países desenvolvidos vão pegar, vão transformar essas matérias-primas, vão fazer produtos industrializados e vão vender de volta para os países periféricos que não são industrializados, né? Com o tempo, os países, eles, mesmo você sendo periférico e subdesenvolvido, os países eles começam a desenvolver as suas indústrias. Hoje em dia, não existe nenhum país que não é industrializado, tipo 0%. Tipo, todos os países hoje em dia têm uma indústria própria, mesmo que seja muito pequena. E daí agora, nesse sentido, né, o capitalismo ele vai evoluir no sentido da financiarização. Então, agora, ainda existem países que fornecem a matéria-prima para os desenvolvidos, só que uma prática muito comum agora do capitalismo financeiro
são os países desenvolvidos fornecerem, por exemplo, empréstimos e capital de investimento estrangeiro dentro do seu país para você poder desenvolver a sua indústria. E daí os países periféricos têm que pagar de volta os juros, pagar de volta os empréstimos e as remessas de lucro também de empresas transnacionais que vão para os países periféricos e daí você tem que mandar o lucro dessa empresa de volta. Então, é sempre essa ideia de troca, sabe, pessoal? Pensem assim, que os subdesenvolvidos vão sempre fornecer, os desenvolvidos vão sempre pegar e querer vender de volta, sabe? Então é isso, tipo, isso é bastante importante. Alguém tem uma pergunta sobre a DIT? Ou posso seguir? Tranquilo? Aura, Oi. queria perguntar uma coisa. Tipo assim, a GIT, ela funciona também, tipo, igual aquele negócio da laranja, que o pessoal fala que, tipo, o Brasil exporta laranja, tipo, sei lá, para os Estados Unidos, aí eles fazem, tipo, suco, e aí, tipo, vendem bem mais caro aqui pro Brasil. Tipo, isso também funciona por conta da globalização? Sim, exatamente isso. Ó, vamos pegar esse exemplo da laranja. A laranja, ela é uma fruta que ela cresce melhor aqui no Brasil, sabe? Tipo, com o clima do Brasil e com o solo do Brasil. Então, é uma matéria-prima que se os Estados Unidos quiser a fruta brasileira, ele vai ter que comprar da gente, entendeu? Porque no próprio país dele ele não vai conseguir plantar. Então, ele compra a laranja da gente, ele faz os processos industriais, que é fazer o suco, e daí você exporta esse suco de volta para o Brasil. E isso acontece por conta da globalização, você acertou certinho, assim. E é isso. Até os países mais pobres podem ter indústrias, tipo a Etiópia? Sim, Letícia. Hoje em dia, como eu falei, você não existe mais países que não têm nenhuma indústria, sabe? Você pode ter uma industrialização muito fraca e que você não exporta as coisas em grande quantidade para ser relevante no comércio mundial, mas todos os países hoje em dia têm indústria, sabe? E o que acontece bastante também é que se não for a indústria própria do país, tem indústrias transnacionais, né? Que é quando você tem uma empresa que tem a sede, por exemplo, na Europa, e daí você constrói uma filial na Etiópia, por exemplo. Então, tem uma empresa, uma indústria na Etiópia, só que não foi desenvolvida no local, sabe? É de outro lugar. Deu para entender o que eu falei? Me embolei um pouquinho. Tá, perfeito. Perfeito. Mas, ó, esse exemplo do suco de laranja é bem bom, assim. Tipo, se vocês puderem lembrar ele, muito bom mesmo. Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês verem, tipo, os negócios dos blocos econômicos. Tipo, não vai dar tempo da gente entrar nisso aqui, mas é só para vocês saberem. Tipo, esse aqui é o NAFTA, o Mercosul, e esse aqui é o mapa não, né? A bandeirinha da União Europeia. Então, só para vocês verem, assim. E tá bom. Agora a gente vai entrar um pouquinho na discussão sobre instituições internacionais, que, como eu falei, elas foram um motor muito importante para a globalização, que, basicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, decidiram criar uma organização que tivesse todos os estados presentes, para que a humanidade pudesse evitar o surgimento de mais uma guerra, né? Porque a Segunda Guerra Mundial, ela quase destruiu o planeta, né? E depois a Guerra Fria também quase destruiu o planeta. E daí os chefes de estados perceberam que se a gente não sentar todo mundo numa mesa e conversar diplomaticamente para tentar resolver os nossos conflitos, a gente vai acabar se matando. Então, eles resolveram criar essa organização internacional, que é a Organização Internacional das Nações Unidas, ou a ONU, e ela foi uma das primeiras instituições internacionais criadas, assim. Então, ela é muito um reflexo da globalização também, porque você tem um local, uma instituição, em que você une todos os países do mundo, sabe? Para você ter um diálogo com eles, para você conseguir alcançar a cooperação entre eles. Então, isso já é algo bem esclarecedor, assim, sabe, da globalização. Então,
pensem sempre, eu devia ter colocado essa imagem, esqueci. Mas pensem sempre, tipo, naquela imagem que tem a sede da ONU e daí tem todas as bandeiras de todos os países, assim, na portinha de fora da ONU, lá em Nova York, né? Então é muito isso da integração, sabe? E daí, tá bom, o que acontece? Elas têm como intuito ampliar a cooperação entre os estados, as declarações, os acordos, os tratados comerciais, políticos, econômicos, etc. Entre eles, assim, algumas das organizações que eu acho legal a gente saber, primeiro é a ONU, né? E esse aqui é o símbolozinho da ONU. Depois, a gente tem o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é uma instituição bem importante que basicamente faz empréstimos para os países, sabe? Então, é literalmente um fundo. Os países, né, que querem e que podem, eles dão dinheiro para esse fundo e vão deixando lá. E daí, quando algum país precisa de dinheiro para fazer uma reforma infraestrutural, para fazer alguma coisa, eles pedem para o Fundo Monetário Internacional. E daí pega esse dinheiro, aí depois devolve. Entendeu? Então é meio que um banco mundial dos estados. Depois, você tem a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que é a organização que vai remediar os acordos comerciais, os conflitos comerciais, embargos econômicos, sanções, protecionismo, por exemplo, que geralmente dá treta entre os estados. A Organização Mundial do Comércio vai se dedicar sobre essas questões para atingir a cooperação comercial entre os países, assim. E aqui a gente tem a OMS, que vocês devem ter visto, né? E a gente sabe, tipo, hoje em dia fica mais que claro qual que é a importância da OMS, sabe, gente? Por exemplo, a gente está ainda, né, numa pandemia de Covid-19, e a OMS foi uma das coisas que mais foi falado, né, durante, tipo, esse ano e pouquinho da pandemia. Era sempre, tipo, a OMS falou isso, a OMS falou aquilo. Então, para vocês terem um pouco de noção, assim, tipo, qual que é a importância, assim, dessas instituições, sabe? Porque, quando acontece alguma coisa, por exemplo, a pandemia de Covid, eu não sei se vocês lembram, mas quando era muito no começo, assim, tipo, que ninguém sabia o que era o coronavírus, tipo, ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo, ninguém sabia ainda que tinha que usar máscara para você se proteger, tipo, eu lembro muito desse começo, assim. E o que acontecia, né? Tipo, as pessoas, elas se guiavam sempre pela OMS, sabe? Tipo, uma autoridade que tá falando e que eu posso confiar, sabe? Tipo, a gente tava no começo da pandemia sem entender nada, tipo, um pouco assustado, porque a gente não sabia o que a gente podia, o que não podia fazer. E daí a gente tem uma instituição internacional de autoridade que vai falar para você, olha, o vírus, ele transmite pelo ar, use máscara, sabe? O vírus fique em casa para não espalhar o vírus. Tipo, essas orientações que vieram da OMS, assim, elas servem muito para guiar os estados, sabe? E em um momento de calamidade, assim, sabe? Tipo, nossa, de repente estourou uma pandemia e começou a morrer muita gente. É muito esse negócio da cooperação, de que, assim, a gente está num país, só que a gente não está sozinho no mundo, sabe? A gente tem outros países para cooperar junto com a gente, para a gente conseguir solucionar os problemas juntos, sabe? E se ajudar, assim. Porque, de verdade, pessoal, tipo, se não fosse a OMS, assim, tipo, eu tenho certeza que a pandemia de Covid-19, tipo, ia ter matado muito mais gente do que matou atualmente, sabe? Porque muitas das orientações que os estados seguiram vieram das autoridades da OMS, assim. Então, pensem, quando eu falo, assim, cooperação e essa questão de integração entre os estados, pensem sempre nesse exemplo da OMS e da pandemia, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que faz bastante sentido, assim. Fez sentido para vocês isso? Ai, perfeita, Gê. Muito obrigada. Vocês entenderam o negócio da OMS? Que isso é uma coisa bem importante. E assim, pessoal, tipo, por exemplo, o Bolsonaro ficar falando que não vai escutar a OMS, que a OMS é coisa de comunista, que é isso, que é aquilo, ele está literalmente ignorando a instituição de autoridade que ajuda a gente nesses quesitos, assim, sabe? Tipo, quando você não sabe o que fazer, tem um vírus solto por aí, você não faz ideia do que fazer, tipo, quem vai te ajudar é a OMS, aí o Bolsonaro simplesmente resolveu, tipo, sabe, ignorar as autoridades e agir por conta própria, né? E olha o que deu.
A gente sabe o que deu, né? Mais de 500 mil mortos aqui no Brasil. Então, vamos lá, vamos seguir. Uma questão importante também para a gente falar é o seguinte, a globalização, ela tem um efeito também que, além dela tornar os países economicamente dependentes entre si, aumentar os fluxos comerciais e também meio que integrar a cultura dos países, a globalização, ela tem um efeito também de intercâmbio de ideias, assim, né? De fazer as ideias chegarem em outros lugares do mundo, né? As ideologias, como eu digo, né? E também as políticas. Então, quando a gente fala assim, tipo, não, a globalização de políticas, é quando uma política, uma ideologia elaborada em um certo lugar, em um certo contexto, ela é transportada para outros lugares, a partir das forças da comunicação e de integração da globalização. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o transporte da política do neoliberalismo, que ela tem muito a ver com o Fundo Monetário Internacional, que é esse aqui, ó, que eu estava falando, que era aquele dos empréstimos, sabe? Então, o que acontece, pessoal? Lá na década de 80, na real, tipo, 70 e 80, assim, os Estados Unidos, era muito forte nos Estados Unidos a ideologia neoliberal, de aplicar políticas neoliberais nos países, assim. E daí a gente, inclusive, tem a cartilha neoliberal, que foi elaborada no Consenso de Washington, lá na década de 80, que é basicamente uma cartilha com quais são as medidas que o seu país tem que tomar para atingir, por exemplo, uma política neoliberal que eles acreditavam que seria benéfica para o comércio mundial e para os países em desenvolvimento, sabe? Eles venderam a ideia de que adotar políticas neoliberais seria benéfico e ajudaria os países a desenvolver a sua indústria e se desenvolver comercialmente e socialmente também. E agora, então, o que acontece? Primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é o neoliberalismo, o que são essas medidas neoliberais. As medidas neoliberais, basicamente, elas visam diminuir os gastos públicos. Então, digamos que o Estado, aqui, se você gasta muito dinheiro com os serviços públicos, você acaba ficando sem dinheiro. Então, a lógica do neoliberalismo era você diminuir o máximo possível os gastos públicos. Então, você tem um negócio que chama austeridade fiscal, que é basicamente você cortar tudo que você conseguir cortar, você corta. Então, ó, eu tenho tantos milhões de reais para investir na educação. Ao invés de eu investir tudo isso, eu vou investir, tipo, 30% a menos. Na saúde pública, eu vou investir também 50% a menos. Em políticas públicas de assistência social, não vou investir, não vai ter mais. Então, assim, o Estado ele vai fazendo essas medidas de austeridade, né? E quem mais sofre é justamente a população que precisava desses como é que fala? Desses serviços de educação e saúde pública, né? De graça e de qualidade. E quem mais vai sofrer são essas camadas mais baixas da população. E daí, o que acontece, né? Tem esse negócio de cortar os gastos públicos, você tem a abertura comercial para o mercado externo, então a sua economia se torna muito mais aberta, você vende mais, tipo, você exporta mais coisas e você compra mais coisas também de outros países. Você tem as privatizações, que é basicamente você tornar uma empresa privada. Se tem uma empresa pública, vou pegar, por exemplo, a discussão dos Correios, né, que está rolando atualmente. Os Correios é uma empresa estatal. Tipo, quem cuida dos Correios, que coordena e administra os Correios, são os oficiais do Estado. E daí, se você privatiza, você vende essa empresa estatal e ela passa a ter um dono, sabe? Uma pessoa, tipo, literalmente uma pessoa vai ser o dono dessa empresa dos Correios, e daí ela vai dirigir o Correio da maneira que ela bem entender, sabe? Então, e assim, ela vai visar o lucro, né, obviamente. Então, é uma coisa que não está mais tão comprometida com em fornecer um bom serviço para a sua população, e sim com o lucro da pessoa que comprou a empresa, basicamente.
Você tem a desregulamentação, que é um negócio muito importante, gente, que é basicamente você dar uma amenizada nas regras de pagamento, de comércio, de empréstimo, essas coisas. E daí, quando você não tem regras precisas e firmes, fica um pouco difícil de você controlar, tipo, os empréstimos que você faz, por exemplo, sabe? Os investimentos que você faz. Então, você acaba tendo um risco muito alto de você quebrar e de você não ter controle. Enfim, complicado. E daí, por fim, você tem também reforma no sistema tributário, que o tributário é o pagamento de imposto, né? Então, você passa a cobrar mais imposto de forma diluída na sociedade, né? Então, não é tipo, quem tem mais dinheiro vai pagar mais imposto. Na verdade, todas as pessoas vão pagar, tipo, um imposto igual, assim, e daí até quem não tem quase nada de dinheiro vai pagar o mesmo imposto de quem é milionário, entende? Então, eles aumentam o imposto, mas de uma maneira muito injusta. E é isso, assim, basicamente essas são algumas das principais medidas neoliberais para transformar a sua economia em uma economia neoliberal. E o que acontece, né? Como eu tinha dito para vocês anteriormente, o FMI, ele emprestava dinheiro para os países. E daí o que aconteceu, né? Depois do consenso de Washington, na década de 80, o FMI começou a falar assim para os países subdesenvolvidos, tipo, se você quer esse empréstimo aqui para você construir uma rodovia dentro do seu país, beleza, mas se eu te dar esse empréstimo, você tem que implementar essas medidas neoliberais. Então, o país, para ele conseguir o dinheiro do FMI, ele tinha que transformar a sua economia nesses moldes neoliberais, assim. E daí, isso foi muito presente nos países da América Latina, tipo, por exemplo, Chile, Brasil, Argentina, durante as ditaduras militares nos respectivos países, principalmente, mas atualmente também. Desde a redemocratização, todos os governos que a gente teve nesse país foram governos neoliberais. E isso tem muita influência dessa cartilha neoliberal e do consenso de Washington e do FMI. E quando a gente pensa agora, trazendo aqui para a aula de globalização, como isso se encaixa na globalização, né? Porque, assim, foi uma instituição internacional que falou para os países, tipo, implementem essas políticas. Se não fosse essa instituição internacional, os países provavelmente não teriam feito isso, sabe? Então, é muito essa questão de globalização das políticas, sabe? Através de ferramentas como, por exemplo, o FMI e os empréstimos, para fazer os países adotarem as políticas que é interessante aos países desenvolvidos que mandam na ordem globalizada mundial. Tá bom? É isso, tipo, gente, fez sentido, assim? Que isso é uma coisa bem importante. Sim. Perfeito, então. Vou seguir. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que foi muito presente no ano passado e no ano retrasado também, né, quando o Trump ainda estava no poder, que é a questão do globalismo, né? O que acontece? Como eu falei para vocês, a globalização ela tem esse negócio de integrar os países e de colocar eles em instituições e fóruns internacionais, fazer eles conversarem, criar acordos, criar blocos, criar tratados, e tá bom. E daí o que acontece? Tipo, a extrema-direita começou a perceber a globalização um tanto quanto perigosa, sabe? Tipo, eles começaram a perceber que essa comunicação e essa cooperação entre os estados era um pouco perigosa, no sentido dos países se ajudarem, sabe? E daí, se os países se ajudam, as pessoas que antes estavam ganhando mais têm que ceder um pouquinho, né? Então, quando você vai fazer um tratado comercial, por exemplo, você quer que tal pessoa compre os seus produtos, só que a pessoa vai querer uma coisa em troca. Então, você tem que ceder um pouquinho, sabe? Por isso que é um acordo, porque as duas pessoas têm que chegar a um acordo. E o que acontece, né? As organizações internacionais, a globalização promove isso. E daí, alguns líderes da extrema-direita, né, eu coloquei aqui a imagem do Trump, porque ele que foi, tipo, o mais simbólico na questão do globalismo, mas, assim, o Bolsonaro também, tá? Mas, assim, vamos lá. Em questão do Trump, é o seguinte, tipo, ele começou com essa pira do globalismo, que é, basicamente, um impulso contrário
a globalização. E esse prefixo, né, tipo, ismo, é quando é, tipo, geralmente usa em doença, sabe? Então, quando ele chama de globalismo, já tem uma conotação meio, tipo, ruim, entende? Tipo, falando que é uma coisa ruim. Então, o que acontece? É uma ideologia que prega que a globalização é ruim e que a gente deveria frear esse processo de integração e se isolar, tipo, estabelecer o isolacionismo, né? Quando o Estado ele não se comunica com as instituições internacionais, ele não se comunica com os apelos dos outros Estados, e isso vem seguido de algumas coisas, tipo medidas protecionistas. E também, tipo, você sair de blocos econômicos, você ignorar tratados, você ignorar a OMS no meio de uma pandemia, por exemplo, isso aqui é muito importante. São reflexos desse impulso contrário da globalização. E daí, tá bom, tipo, medidas protecionistas, assim, é quando você aumenta a taxa alfandegária nas suas fronteiras, né? Então, para o produto entrar, ele tem que pagar uma taxa. E às vezes fica caro demais, a ponto de inviabilizar o comércio. Então, você diminui seus fluxos comerciais com o resto do sistema internacional. Você sair de blocos econômicos é uma coisa muito grave, porque um bloco econômico, como eu falei, tipo, é um grupinho tipo, de países que tem muita integração e que é muito burocrático você fazer um bloco econômico e tal. Então, por exemplo, quando a gente tem o Brexit, que é a Inglaterra saindo da União Europeia, você percebe muito essa vontade de se isolar, sabe? Antes existia lá, década de 80, existia uma vontade de você se integrar, e hoje em dia a gente está vendo um reflexo disso, que é a vontade de você se isolar. Então, você sai do bloco econômico, você sai de tratados também, por exemplo, os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, que era sobre o clima, sabe, gente? Que era aquele bem importante sobre as emissões de gás do efeito estufa lá. Aí os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, que era um dos países que mais financiava e que mais tinha que parar com as emissões, saiu do acordo, simplesmente, assim. E, enfim, isso é muito fundado também no negacionismo, sabe? Tipo, o negacionismo de que, tipo, não, eu não acho que o aquecimento global existe, eu acho que esse tratado é uma besteira, então eu vou sair. Tipo, não, eu acho, por exemplo, que a OMS só fala besteira, que a OMS é comunista, então eu vou ignorar a instituição. Dando o exemplo do Brexit aqui também, tipo, por exemplo, eu acho que estar na União Europeia está sendo ruim para o meu país porque está vindo muito imigrante no meu país, né? Porque tinha aquele negócio da livre circulação e tal. Eu acho que está vindo muito imigrante para cá, então eu vou sair. É uma medida, tipo, foi uma medida xenofóbica, sabe? Tipo, um dos principais motivos do Brexit, não foi o único, mas foi um dos principais, eu vou sair porque eu não quero os estrangeiros entrando aqui no meu país. Então, todos esses impulsos, assim, de antiglobalização, eles são fundados em ideias meio tortas, sabe? Em preconceito, em negacionismo, em ideias da extrema-direita. Enfim, isso é uma coisa extremamente prejudicial, né? Inclusive, gente, eu vou só comentar aqui com vocês que o Ernesto Araújo, que ele foi ministro das Relações Exteriores do Brasil, do governo Bolsonaro, ele caiu faz pouco tempo, graças a Deus, mas ele era, tipo, 100% adepto a essa questão do globalismo, assim. Inclusive, ele tem um artigo publicado que chama, tipo, o vírus chinês, o comunavírus, né? E daí ele fala assim, nesse artigo, que o coronavírus, ele era um vírus que veio da China, só que esse não era o pior vírus que vinha da China, o pior vírus era o comunismo, que vinha se instalar aqui no Brasil. E, tipo assim, um artigo inteiro falando umas baboseiras, tipo, umas groselhas. E daí, isso você pode identificar muito como um impulso da antiglobalização, sabe? De você querer se isolar dos outros países do mundo, de você fundado em ideias completamente sem fundamentos, tipo, em preconceito, em anti-ideologia comunista, enfim, essas coisas, assim. E esse cara estava à frente do Ministério das Relações Exteriores do seu país, tipo, até pouco tempo atrás. Então, o globalismo foi uma coisa muito presente aqui no Brasil também, sabe? E isso foi uma coisa com a pandemia que só se acentuou demais, tipo, demais mesmo. Inclusive, acho que é o meu próximo slide. Deixa eu ver. Na pandemia foi uma coisa que se acentuou muito, porque o vírus, né, ele veio de um país estrangeiro, tipo, a pandemia de coronavírus começou na China,
e acabou se mundializando. Mas assim, pessoal, tipo, foi uma consequência da globalização, sabe? Você tem um mundo em que tem, tipo, trocentos voos todos os dias indo e vindo, tipo, o vírus vai se espalhar. E é a mesma coisa com as crises mundiais que eu falei, né? Tipo, se tem uma crise em um país como os Estados Unidos, e daí essa crise ela vai passar para outros países, tipo, é um reflexo natural da globalização. Então, depois que veio o coronavírus, alguns países, tipo, encontraram nisso meio que um argumento, assim, tipo, um motivo para falar de que a globalização é ruim e que a gente tem que se isolar. Tipo, se a gente não vivesse num mundo globalizado, não teria chegado o coronavírus no meu país, assim, por exemplo, né? Vamos pensar. Só que assim, pessoal, tipo, pessoas que empregavam esse discurso no meio de uma pandemia, tipo, estavam esquecendo também de todas as coisas boas que a globalização pode trazer para a gente e que trouxeram para a gente, por exemplo, para enfrentar a pandemia de Covid-19, que foi, por exemplo, compartilhamento de informações entre os países, assistência técnica para produzir as vacinas em diferentes locais do mundo, laboratórios para produzir testes de corona, compra e venda de respiradores e de máscara e os caramba, sabe? Tipo, ok, tipo, a pandemia ela chegou mais rápido em vários lugares do mundo porque a gente vive num mundo globalizado. Mas não necessariamente você tem que falar, tipo, então é por isso que a gente tem que, tipo, se isolar. Porque isso não faz sentido, sabe? Se você se isolar, você só vai ficar fora também de todas essas coisas positivas que vão te ajudar a combater a pandemia, por exemplo. Então, a gente colocou aqui nesse slide, tipo, impulsos protecionistas de isolacionismo versus a cooperação internacional. Então, tipo, é um pouco essa discussão, sabe, pessoal? Tipo, você vai ver líderes da extrema-direita usando esse argumento de que a gente deveria se isolar, tipo, a gente deveria cortar os voos para os outros países, a gente deveria não vender as nossas respiradores para outros países, só que, assim, isso é um discurso que é um tiro no próprio pé, entendeu? Porque daí, se um dia acabar os insumos no seu país, não vai ter ninguém para te vender. Então, é muito essa questão de que, assim, gente, a gente não está sozinho no mundo, sabe? Tipo, a gente está junto com outros 150 e poucos países no mundo, e a gente se integrar e a gente cooperar é muito melhor do que a gente se isolar, entendeu? A globalização, ela tem, sim, alguns pontos negativos, mas, no fundo, assim, tipo, se você for pautar sua política externa nisso, tipo, é um tiro no pé, sabe? E é isso, gente. Tipo, já acabou o horário da aula, mas se alguém quiser fazer uma pergunta ou falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Vocês entenderam? Se ficou alguma dúvida, tá? Essa, bom, se quiser colocar no chat também, não quiser abrir o microfone, só falar. Entenderam, né? Beleza, então, pessoal. Então, a nossa aula vai ficando por aqui mesmo, tá? A gente vai